não sai de moda, não sai da nossa pauta. Nós temos aqui um dos papas da indústria catarinense sobre esse tema, que teve, inclusive, palestrando já na Expogestão, e veio, e pelo qual nós agradecemos já a tua presença, a tua disponibilidade de vir. Eu gostaria de fazer uma introdução, Tiago, sobre o tema e o nosso palestrante. Obrigado, presidente. Estou tentando agora raciocinar, né? Há quase 8 horas que me alimentar, um monte de coisas. Estou meio perdido. Mas, de fato, presidente, como comentados, a gente tem como uma das nossas principais pautas aqui a inovação, né, no sentido amplo, inclusive no sentido de poder tratar especificamente no quanto a internet influencia no nosso dia a dia enquanto empreendedores, né? Seja para tomada de decisões, seja para consumirmos, seja para vendermos, enfim. E há algum tempo a gente pode observar nos principais canais de comunicação, a exemplo, a própria revista Exame, a Bolts Automation e a Associação Brasileira da Internet Industrial, tratando desse tema. Para isso a gente convidou o José Riso, que é o diretor da empresa e presidente dessa associação, para falar da internet industrial e do quanto precisamos dela para continuarmos no mercado, conforme eu comentei, mais exigente, e que para que com competitividade as nossas empresas possam continuar, seja aqui na região, enfim, desempenhando as suas atividades, ela vai ter que fazer parte. Eu quero agradecer ao Riso por ter atendido o convite. É uma referência na matéria e por isso que a gente está bastante contente com a presença dele. Eu tenho, até pela conversa que nós tivemos antes aqui, alguns pontos que certamente vão estar na tua apresentação, né? Dúvidas que nós tínhamos a respeito de qual que é a diferença e se existem diferenças sobre IoT, indústria 4.0, revolução 4.0, internet industrial, e a gente soube já desde logo que são termos diferentes. E só por isso já é válida a tua participação para trazer um pouquinho desses exemplos. Né? Obrigado de novo e boa apresentação. Bom, muito boa noite a todos, tá? Queria primeiro agradecer ao convite, né, a apresentação do Tiago. A gente está tão perto, né? Já podia ter acontecido antes, mas estou muito contente de estar aqui. Jaraguá do Sul é uma cidade que eu admiro bastante, né, cada vez mais um destaque nacional de coisas boas, né, que a gente precisa para o resto do Brasil. Eu não tenho dúvida de que muito do sucesso de Jaraguá do Sul está ligado à atividade das empresas, dos empreendedores, assim como Joinville também. Eu não sou, como a maioria de vocês, catarinense da gema, mas eu sou catarinense por opção. Eu escolhi morar aqui há 25 anos atrás, escolhi empreender, né, e criar uma empresa nessa região porque eu acredito muito nos valores de Santa Catarina, né, no esforço que a gente tem para ter realmente uma vida mais próspera, apostar no empreendedorismo, na educação como chave. Então, não tem nenhum outro estado no Brasil, né, que represente melhor isso do que Santa Catarina. Eu digo isso com conhecimento de causa, já morei em vários estados no país, em diferentes regiões, e também viajo bastante. Então, sou muito grato com a escolha de ter vindo para cá há 25 anos, meus filhos nasceram aqui, minha esposa é daqui, né, e pretendo continuar aqui, trabalhando para construir um estado cada vez melhor e também o Brasil. O que a gente precisa é contaminar, né, mais estados para que vejam o que está acontecendo aqui em Santa Catarina. E também agradecer pela oportunidade de vir conversar sobre esse tema. São dois temas, na verdade, internet industrial e indústria 4.0, que a gente não pode deixar de olhar mais. Eu fundei a Associação Brasileira de Internet Industrial porque eu estava muito preocupado com o que eu via lá fora e não via no Brasil. Há 4 anos, a gente, como empresa, começou a fazer parte de um consórcio nos Estados Unidos chamado Consórcio da Internet Industrial. Eu ia 4 vezes ao ano participar desses encontros em países diferentes e eu via a quantidade de
de americanos, europeus, chineses, indianos lá discutindo e vendo como aquilo vai mudar o mundo, e voltava para o Brasil e não via muito acontecendo. Falei, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa. Foi, inclusive, na Expogestão que eu lancei o desafio. Poxa, em Santa Catarina, né, a gente tem empresas de tecnologia, a gente tem indústria, a gente tem pessoas qualificadas, por que não fazer de Santa Catarina a capital brasileira da internet industrial? Eu falei isso e tive que fazer. Então, esse foi o problema, e a gente conseguiu. A BI tem 1 ano e meio de existência, nós já temos mais de 50 empresas associadas de 7 estados do Brasil, e a cada trimestre a gente cresce, mais empresas vêm fazer parte. E é muito importante entender o que está acontecendo, porque são realmente 2 movimentos que vão mudar completamente a nossa vida, né, como pessoas e como empresa também. Mas eu acho importante, né, deixar um pouquinho mais claro os conceitos, até para que cada um tome a decisão que melhor faça sentido dentro do seu negócio. Um outro aspecto também é que, principalmente a indústria 4.0, ela é muito falada, muito mencionada como sendo a 4ª revolução industrial. E cabe um questionamento: será que é uma revolução ou será que é uma evolução? Na minha opinião, são as duas coisas. A gente tem que ver o que dentro da indústria 4.0 é uma evolução, e é fácil enxergar a evolução, mas tem um elemento que está mais ligado à internet industrial, que é realmente uma revolução, e eu acho que é para ele que a gente precisa estar muito atento. Bom, para a gente começar a diferenciar o que é internet industrial na indústria 4.0, a gente vê que esses movimentos nasceram em 2 países diferentes. Quem veio primeiro? A indústria 4.0 na Alemanha é um projeto do governo alemão. Há cerca de 7, 8 anos atrás, a Alemanha, olhando para frente, a gente tem que entender que praticamente todo o PIB da Alemanha é formado por exportação de tecnologia, principalmente na forma de máquinas e equipamentos, né, de altíssima qualidade. Mas quando eles olhavam para o cenário mundial, eles viram que uma parte importante do valor da economia estava se deslocando para a área de software. Então eles tinham praticamente um PIB todo formado pela venda de equipamentos, que tem software embutido, mas quando você olhava lá para a lista das 10 maiores empresas de software do mundo, a única empresa alemã que fazia parte dessa lista era a SAP. E isso começou a gerar uma preocupação: será que a gente não está perdendo alguma coisa? Aí eles começaram a ver, por exemplo, uma situação agora de uma empresa super conhecida alemã, que é a Porsche. A Porsche é uma empresa que quase quebrou, se reinventou, né, e hoje, agora no meio do ano, está lançando o Motion E, que é o carro esportivo elétrico, né, da Porsche. Eles demoraram, até eles não saíram na frente, lançou um super esportivo antes. Mas a Porsche já chegou à seguinte conclusão: o software embarcado hoje no Motion E vale mais do que todo o hardware que tem no carro. Então, por conta disso, a Alemanha falou: a gente tem que fazer alguma coisa. E começaram a pensar, então, né, de como introduzir o software nas fábricas, para que ele fosse uma parte importante, assim como são os equipamentos, né, e começou a ver uma série de vantagens importantes em ter o software. Então, o governo alemão começou isso, mas muito rapidamente no processo, uma série de empresas alemãs de grande porte, né, conhecidas nossas como a Bosch, a Siemens, a SAP, a T-Systems, etc., abraçaram a causa, né, e criaram, então, esse movimento que a gente chama de indústria 4.0. Eu vou poupar vocês daquele gráficozinho da indústria 1.0, 2, 3, 4, acho que todo mundo já viu aquilo, mas basicamente o que a indústria 4.0 prega é a digitalização das fábricas. Se a gente puder pegar uma única palavra mais geral, seria digitalização. E ela, na verdade, ela é composta por algumas coisas. Então, o que a indústria 4.0 diz assim: a fábrica do futuro, né, ela vai ter um gênio digital, que é o Digital Twin. Então, tudo que é físico na fábrica, se eu tenho aqui uma máquina, uma CNC, eu tenho uma CNC virtual que está lá no computador, que tem as mesmas características dessa máquina. Então, um dos processos que a indústria 4.0 prega é isso: é você digitalizar a fábrica, né, virtualizando tudo aquilo. Por que faz sentido fazer isso? Porque uma vez que você tenha trazido toda a sua fábrica para o modelo digital, você pode usar software de simulação para testar diferentes formas de processar ali dentro e otimizar a operação sem ter que fazer nada no meio físico. Você faz aquilo tudo de forma simulada no computador, e aquilo que funciona você replica lá de uma forma muito mais rápida e mais barata. Outro aspecto importante, né, ligado à indústria 4.0 é a questão da conectividade. O que ela diz é que essas máquinas, que hoje são máquinas isoladas uma das outras, vão conversar entre si. Então, a máquina que está no início do processo vai dizer para aquela que está no final: olha, daqui a tanto tempo você vai receber
esse produto. Então você precisa se preparar para isso. Não vai precisar uma pessoa ir lá e fazer esse setup no equipamento, né? Você faz com que isso funcione de forma automática. Da mesma maneira, você vai se conectar também ao restante da sua cadeia, os fornecedores de um lado, os clientes do outro. E a fábrica vai ser cada vez mais flexível no que ela pode fazer. E essa flexibilidade vai ser dada por duas outras tecnologias muito importantes, que são os robôs, tanto os robôs fixos como os robôs móveis, né? E a manufatura aditiva, que vai permitir que a gente faça, né, na hora produtos com a cara que a gente quer. Então, quando a gente entende a indústria 4.0, é mais ou menos isso que a gente vê. É um projeto de fábrica do futuro, digitalizada, conectada, fazendo uso intenso de tecnologias que fazem ela ser mais flexível, né? E, por consequência, capaz de fazer lotes cada vez menores com grande eficiência. E aí surgiu, um pouquinho depois, um outro movimento nos Estados Unidos. Como tudo nos Estados Unidos não nasceu no governo, nasceu na iniciativa privada. Então, o consórcio de internet industrial foi fundado por essas empresas que estão aqui, a GE, IBM, AT&T, Cisco e Intel, com uma proposta muito diferente. Em termos básicos, o que o pessoal falou é o seguinte: a internet, né, que fez 25 anos na forma como a gente conhece. A internet ela começou lá na década de 60, mas a internet que a gente usa no nosso dia a dia, né, é uma jovem. Ela tem 25 anos e já mudou completamente a nossa vida sobre vários aspectos. E ela foi aplicada com muito sucesso em diversas áreas, né, do nosso dia a dia, como o sistema banco, entretenimento, conexão entre pessoas. E por alguma razão que é difícil entender, ela não foi adotada ou não foi aplicada na indústria, né? E quando eu falo indústria aqui, eu estou falando de uma forma mais ampla, não só manufatura, mas indústria de transporte, energia, agronegócio. Por que ela não foi aplicada, né? Poxa, se ela já é uma tecnologia comprovada, funciona, né? Por que a indústria não vem fazendo uso mais intenso da internet? Então esse consórcio foi criado justamente com o objetivo de acelerar a adoção da internet na indústria. Por isso que ele se chama Consórcio da Internet Industrial, que é a gente pegar a internet que a gente conhece, obrigado, e aplicar, né, nessas indústrias. Então essa é uma diferença importante, e era tão importante que foi criado, né, pelas duas entidades que inclusive trabalham juntas, esse gráfico para, de certa maneira, deixar claro o que é a indústria 4.0. A indústria 4.0, primeiro aspecto, ela é totalmente voltada à manufatura, mas ela vai numa profundidade muito maior do que a internet industrial. Então, como eu falei, né, além da parte de conexão, a gente tem também a robótica, a manufatura aditiva. Mas a primeira diferença é essa, ela é focada em manufatura. Você não vai ver indústria 4.0 no agronegócio, por exemplo. A internet industrial, ela não vai com tanta profundidade na manufatura, mas ela cobre, né, diversos outros setores, energia, saúde, as cidades, transporte, e tem outros também. Então, essa é uma forma da gente entender. E se a gente olhar, tem uma parte em comum, né? Então, quando você fala de conectividade, dados, internet na fábrica, aí sim, você está falando tanto de indústria 4.0 quanto internet industrial. Então, há uma área comum, mas não é a mesma coisa, né? Eu tenho ido em muitos eventos que falam em internet industrial, que alguns chamam de indústria 4.0, é importante dizer que não é a mesma coisa, tá? E aqui tem um outro aspecto importante também. Enquanto a indústria 4.0 é um movimento que prega uma jornada para se chegar numa indústria super avançada, flexível, daqui a 10, 15 anos, e que requer uma série de investimentos importantes, a visão da internet industrial, não, a gente tem essa tecnologia disponível hoje, não é daqui a 10 anos, até porque eu não sei como é que o mundo vai ser daqui a 10 anos. Então, o que ele fala assim, vamos pegar essa internet que a gente já tem na mão hoje, que a gente usa para tanta coisa, vamos levar isso para a fábrica, vamos levar isso para o trem, vamos levar isso para o hospital, vamos levar isso para o campo, né? Porque essa tecnologia já existe, não é nada para daqui a 10 anos. Então, aqui a gente tem uma visão um pouco de futuro e aqui a gente tem uma visão mais imediatista. As duas têm poder de criar ruptura e também de melhorar a competitividade. Quando eu olho para o Brasil, que é um país desesperadamente precisando aumentar a competitividade, eu acho que, inclusive, que a internet industrial tem mais benefícios para a gente agora do que a indústria 4.0, apesar dos dois movimentos serem importantes, porque ela tem o poder de dar resultados mais rapidamente, né? Bom, então,
Vamos falar um pouco sobre a indústria 4.0, então. É uma revolução ou é uma evolução? A BCG fez uma lista aqui das tecnologias que normalmente estão associadas à indústria 4.0. Robótica, simulação, integração, a internet industrial das coisas, segurança, nuvem, manufatura aditiva, realidade aumentada, Big Data e Analytics. Então, tem uma série de tecnologias que são aplicadas. Vamos ver se isso aí é evolução ou revolução. Quando a gente pega a robótica, essa é uma área que há 25 anos eu estou bastante envolvido. Dizer que a robótica é uma revolução, é bem assim. Em 61, o primeiro robô industrial entrou em operação na GM, nos Estados Unidos, né? E de lá para cá, as empresas foram se esforçando para fazer robôs cada vez mais rápidos, mais precisos, mais fáceis de programar, e chegaram ao que a gente tem de melhor hoje, que é o robô colaborativo, né? O robô colaborativo é um robô que ele é seguro para operar em áreas onde as pessoas estão presentes. Essa sim é uma inovação mais recente, mas é uma evolução, né? Muito do que está dentro do conceito desse robô, da maneira como ele funciona, já estava aqui, né? Então, realmente a robótica para mim é muito mais uma evolução. Em 1953 começou a funcionar o primeiro AGV, que é uma sigla para veículo autoguiado. É uma maneira de você fazer transporte dentro da fábrica sem uma pessoa conduzir o carro, né? Mas ele seguia um trilho, tinha uma série de dificuldades. Hoje o que a gente tem de mais avançado é o AMR, que é uma sigla para robô autônomo móvel, né? Então, esse também, como isso aqui é um carro que ele leva as coisas dentro da fábrica, né, no processo de intralogística, mas ele não tem que seguir nenhum caminho pré-determinado, ele reconhece o espaço onde ele está, ele tem sensores que permitem que, se ele estiver fazendo um determinado caminho, tiver um obstáculo, uma pessoa, ele desvia, se tem uma obstrução, ele vai achar o próximo melhor caminho. Então, também é uma evolução que começou em 53 e que hoje está nesse estágio daqui. A manufatura aditiva, né, que é uma coisa que se fala muito agora, né, que é a impressão 3D, né, tanto de polímeros quanto de metais. Também, se a gente for avaliar, né, aqui está a foto, em 86, da primeira impressora 3D. Então não é uma coisa que, apesar de a gente ouvir muito mais agora, porque ela se tornou mais acessível e cada vez melhor, também não é uma coisa completamente nova. Eu, quando vim morar em Santa Catarina, antes de começar a Pollux, eu trabalhei na Embraco por 4 anos, né, e isso era em 93, nós compramos na época uma máquina de estereolitografia, que nada mais é do que uma impressão 3D. A diferença é que ela imprimia coisas pequenas, a resina era cara e a máquina custava $120 mil, mas existia. De lá para cá isso sofreu uma grande evolução e tem sido motivo de muita pesquisa em universidade, né, em centros de pesquisa, para a gente chegar nas impressoras modernas, né, cada vez mais avançadas, que fazem não mais protótipos, agora são componentes funcionais, né, de uma forma cada vez mais precisa, mais robusta, mais barata, mas de novo uma evolução. Bom, então será que é só evolução? Não, tem revolução aqui também. E eu acho que a revolução ela está mais voltada a esses elementos aqui, que é a internet industrial das coisas, a nuvem e o software que faz análise, né, dessa quantidade imensa de dados que a gente chama de Big Data. Aqui realmente a gente está diante de uma coisa onde o buraco é mais embaixo. O poder de transformação, de criação de novos modelos de negócio que isso aqui pode gerar é grande o suficiente para criar rupturas muito grandes em diferentes tipos de indústria. Então a gente tem que estar atento para esse movimento daqui. Então a internet industrial ela fala o quê? Que a gente vai colocar esses sensores nas fábricas, né, nas usinas de produção de energia, nos hospitais, nas cidades. Isso aqui vai começar a se comunicar, gerar dados, isso vai para uma nuvem, né, seguindo, né, uma padronização para que todo mundo converse, e essa montanha de dados que está aqui vai ser analisada de uma forma cada vez mais inteligente, né, através do que a gente chama de Deep Learning, Machine Learning, etc., e vai retornar com informações críticas para o funcionamento de todos esses processos aqui. Então a gente costuma dizer que a internet industrial, sim, é uma revolução. Não é a quarta revolução industrial, ela é a terceira revolução tecnológica. A revolução industrial, que começou lá em 1760, lá com o motor a vapor, é a primeira revolução tecnológica que nunca acabou. Se a gente olhar de lá para cá, né, vieram os motores, veio a eletricidade, veio a eletrônica, etc. É um contínuo e mudou completamente a nossa vida.
Imagina como era a vida das pessoas antes das máquinas, dos aviões, era completamente diferente. E a segunda revolução tecnológica é a internet, da maneira como a gente conhece. Então, a internet, que passou a fazer parte da nossa vida há exatos 25 anos, também mudou completamente a maneira como a gente vive. Acho que todo mundo concorda com isso, né? Se a gente olhar como é que era a nossa vida antes da internet, como é que é a vida depois, ela é muito diferente. A terceira revolução tecnológica é quando a gente juntar as duas coisas. Quando a gente juntar o produto da revolução industrial, que são máquinas, equipamentos, robôs, aviões, etc., com a internet, a gente vai ter um impacto tão grande como as duas antes tiveram. E ela tem 3 elementos. As máquinas inteligentes, né, que vão ser máquinas que vão estar todo o tempo conectadas. A parte de análise avançada, né, hoje nos Estados Unidos quase todo o dinheiro de investidores está indo para empresas, né, que desenvolvem ferramentas para análise avançada de dados. O profissional mais procurado e mais bem remunerado lá é o cientista de dados, né? Por isso que eu falei para minha filha, vai fazer ciência e computação, não tem muita escolha, porque é uma profissão que está garantida para daqui a um tempo. E as pessoas continuam sendo um elo importante da internet industrial. E ela é baseada nessa pirâmide aqui, né? A gente conhece muito a pirâmide de Maslow, né, que é aquela das necessidades. Essa aqui é a pirâmide do conhecimento. Todo o conhecimento parte disso aqui. Você tem sensores, que nas máquinas pode ser um sensor de pressão, de temperatura, de corrente. Nós temos nossos sensores, que são os sentidos. A gente percebe o mundo através da visão, né, da audição, olfato, etc. Esses sensores eles geram dados que no primeiro momento não estão estruturados, então eles não têm muito valor. A partir do momento que a gente começa a organizar isso, a gente tem informação, né? Essa informação organizada num próximo patamar é o conhecimento, e a aplicação do conhecimento é a sabedoria, que é o que no fim das contas vai gerar produtividade e eficiência. Então, quando a gente fala em implementar a internet industrial, esse aqui é o caminho que a gente vai seguir. A cada ponto aqui é uma série de desafios. Instalar sensores, tem desafio. Como é que eu boto sensor em que posição, que tipo de dados eu vou colher, vou ter que filtrar ruídos, né? A partir do momento que eu gero essa montanha de dados, transmitir os dados, armazenar os dados, vai gerar desafios. Aqui vem um desafio um pouco maior, que é fazer essa análise e assim por diante. Então, por isso que em algum momento a gente tem que começar a seguir até a gente atingir esse ponto aqui, que nunca vai ser um ponto fixo. Na hora que a gente estiver caminhando para cá, esse negócio vai estar indo cada vez mais para frente, à medida que a gente avança. E por que essa revolução não aconteceu antes, né? Por que só agora a internet industrial é viável? Por uma coisa muito simples, que é o custo de se fazer tudo isso, né? A gente diz que o custo dos sensores e também de armazenamento de informação segue lá a famosa lei de Moore, né, que foi aplicada lá atrás, na época de processamento, né? Então o Moore falou lá na Intel que a cada 18 meses o poder de processamento ia dobrar pelo mesmo custo. E isso vem se mostrando certo, né? Isso também está valendo para sensores, né, e para armazenamento de informação. Quando eu falo aqui sensores, esse exemplo que eu tenho aqui, que começa em $1,30 em 2004 e vai a 38 centavos de dólar em 2020, são muitos dos sensores que estão dentro dos nossos smartphones. Se você abrir o smartphone e desmontar ele, você vai achar lá dentro o giroscópio, você vai achar lá acelerômetro, você vai achar uma série de sensores aqui, cada vez menores e que custam cada vez menos. Então essa curva muito acelerada de redução de preço vale para os sensores que eu tenho aqui, mas vale para qualquer tipo de sensor que eu possa aplicar na fábrica. E o custo de armazenar informação na nuvem, né, aqui é uma curva que diz o preço por gigabyte. Cada curva representa uma tecnologia diferente. Então, no início, elas eram muito diferentes em termos de custo, etc. Mas a gente vê que, com o tempo, né, 2009, a mais sofisticada, que era a Sun, ela $3 por gigabyte armazenado. Todas elas estão convergindo para essa linha daqui de baixo, que é o zero. Então, armazenar informação na nuvem, né, usando um serviço da Amazon, por exemplo, está cada vez mais barato. Então, quando os sensores ficaram baratos e guardar uma quantidade grande de dados ficou seguro e barato, deu início a essa revolução. Só para ilustrar um pouquinho, na década de 60, né, na Guerra Fria Americana, eles encheram lá os Estados Unidos com esses foguetes aqui para proteger o país. Se eu tirar a tampinha aqui do foguete, eu consigo enxergar isso aqui, que é o sistema de navegação, que garante a trajetória lá do foguete. Esses cilindros que estão aqui, não sei se dá para ler, mas isso aqui é o giroscópio.
Então são 3 giroscópios, esses aqui são acelerômetros. Então essa era a maneira, né, desses sensores na década de 60. E era muito caro isso aqui, era considerada tecnologia avançada. Hoje, esses são os sensores que você tem no celular. Isso aqui é um giroscópio, tem 2,5 milímetros por 3 por 0,83, isso aqui é mais ou menos o tamanho de um grão de arroz. Isso aqui é um acelerômetro. São mais precisos do que aqueles que tinham no foguete e custam menos de $1. Então essa é a motivação por trás dessa revolução. De tal maneira que em 2020 a gente vai ter 50 bilhões de coisas conectadas no mundo. E essa curva ela é uma curva exponencial, né? Esse número vai crescer de forma absurda. Então por que a internet industrial é relevante? Por que nenhuma empresa pode se dar o luxo de não olhar para isso? Basicamente tem 2 apelos grandes. O primeiro é que a internet industrial está por trás da geração de até 15 trilhões de dólares nos próximos 15 anos, através da criação de novos mercados, né, e novos produtos revolucionários. Então ela tem todo um apelo aqui, que talvez até seja mais interessante para uma startup do que a de uma empresa consolidada, que olha, tem uma coisa gigante, né, a ser criada, né? Então se você conseguir, usando sensores, software, etc., criar uma solução diferente, você vai participar desse bolo aqui de 15 trilhões. Uma empresa que já existe vai ter que talvez também dar um passo e ver dentro da cadeia onde ela opera se não há espaço também. Então um deles é mais ligado a rupturas, a mudanças radicais da indústria. O outro é para o nosso dia a dia, né? A internet industrial também é uma ferramenta importante para ajudar o nosso negócio. Ela ajuda a gente a melhorar a satisfação do cliente, aumentar a produtividade, reduzir custos de manutenção, economizar material, economizar energia, reduzir desperdício. Então tem 2 maneiras para você olhar para a internet industrial. Vou criar um negócio novo que vai valer milhões, ou vou usar isso para fazer com que meu produto seja feito de forma mais barata, mais rápida, com mais qualidade, onde eu esteja mais conectado com o meu cliente, com o meu fornecedor. Bom, vou passar bem rápido isso aqui, né? Quais são alguns dos campos de atuação nas fábricas, principalmente, né, da internet industrial. Manutenção preditiva, que é uma coisa, inclusive, que a VEG está fazendo, né? Ela lançou agora um dispositivo que você compra e acopla no motor elétrico e ele passa a monitorar aquele motor, vibração, corrente, etc., e consegue predizer se aquele motor vai ter uma falha. Então é o que a gente chama de manutenção preditiva. Monitoramento e rastreabilidade de ativos, então às vezes tem um negócio que você tem lá ativos, equipamentos, veículos que estão espalhados e você quer entender onde é que eles estão, né, se eles estão passando pelas manutenções. Automação de processo manual, é muito comum você em fábricas hoje ver gente ainda fazendo anotações em papel e depois indo para um terminal digitar aquilo numa planilha. Aumento de segurança, né, várias ferramentas para melhorar a segurança e a ergonomia, né. Estava falando do exoesqueleto, né, como uma forma da gente ajudar a pessoa a trabalhar sem um problema de saúde. Eficiência energética, a gente passou por uma primeira leva de trocar as lâmpadas por lâmpadas LED, agora a gente está passando pela dimerização do LED, né, porque uma coisa é eu botar uma lâmpada LED e deixar ela ligada. Bom, mas se durante o dia tem mais luz entrando, né, o LED é uma coisa, né, o LED é um diodo, então eu consigo ter controle sobre ele. Então eu coloco um sensor baratinho aqui que me diz a quantidade de luz. Se a quantidade de luz que está entrando de fora já é suficiente, eu posso desligar ou reduzir o LED. À medida que vai escurecendo, eu vou aumentando o LED. Então, assim, é um segundo ganho importante de energia, né, mas que requer um sensor, né, e uma comunicação lá em cima. E melhoria de satisfação dos clientes. Bom, por conta disso, nós criamos a ABI, né, a Associação Brasileira de Internet Industrial. Ela fez 1 ano e meio e ela tem uma missão muito simples, que é promover o crescimento acelerado da internet industrial. A gente acredita que a internet industrial vai ser benéfica para o Brasil se tornar um país mais competitivo. E se a gente demorar muito a endereçar, né, esse movimento, a gente pode ficar para trás. Esse é um trem que está passando numa velocidade muito alta, né? Então o que a gente faz é isso. A ABI ela é formada não 100%, porque a gente tem um funcionário, que é o D'Angelo, que é o secretário executivo, é o único. Pelo volume de trabalho, talvez um segundo, mas excetuando eles 2, todo mundo que participa da ABI é voluntário, né? E a gente procura deixar isso muito claro, porque a gente entende que no Brasil a gente tem muito poucos voluntários, né? Quando a gente compara um pouco o
que a gente faz de forma voluntária, e aí eu estou incluindo a população de forma geral, é muito pouco comparado ao que se faz na Alemanha, por exemplo, nos Estados Unidos, onde as pessoas, além do trabalho do dia a dia, abraçam 2, 3 causas e vão trabalhar de forma voluntária. Na ABI é isso, quem está aqui é voluntário, quem se associa é a empresa, mas quem vai participar é o profissional ou os profissionais que aquela empresa indicar. Então lá a gente tem os grupos de trabalho, o grupo de trabalho de tecnologia, tem um monte de nerd lá, né, que vão discutir, né, uma série de itens ligados à tecnologia de internet das coisas. Então, se você faz parte desse grupo, você vai interagir com essas pessoas, aí você vai ter o cara que é da Keylos, que é da Microsoft, que é o cara da Embraer, que é o cara da Embraco, que é o cara da TOTS, e eles vão estar ali discutindo, né, toda a tecnologia que está ligada a isso. Você pode entrar no grupo de negócios, onde tem pessoas, né, normalmente caras ligados a vendas, que estão procurando oportunidades para a empresa ali dentro, ou como criar novos negócios. A gente tem um outro grupo bem interessante que é de pessoas. É aí quem faz mais parte desse grupo, além das empresas, são as universidades, o Senai. Por quê? Como é que a gente prepara as pessoas para isso? Então a ABI funciona dessa forma, né? Basicamente a gente tem uma diretoria que se encontra toda semana, né? Todos voluntários. Aí a gente tem os líderes desses grupos, né, que a gente pede uma dedicação média de 4 horas semanais que ele faz no tempo dele, é mais ou menos a carga de trabalho que a gente imagina que essa pessoa vai ter. E aí você tem os voluntários, que a gente imagina aí, a gente pede para o trabalho ser distribuído mais ou menos 2 horas semanais. Então, só faz sentido participar na ABI, alguém que seja voluntário, se em algum momento você consegue abrir 2 horas do seu tempo na semana para produzir um paper, para fazer uma pesquisa, para traduzir um documento. Quer dizer, tem muito trabalho nesse sentido, tá? Mas não faz muito sentido estar lá se você não tem essas 2 horas por semana, o que eu acho muito difícil, né? Acho que todo mundo tem. Então lá a gente tem o ecossistema, né, que é isso que eu falei, a temática, e a gente testa a internet industrial nos chamados test beds. Os test beds é quando a gente se junta, 4 ou 5 associados, e a gente vai para o campo testar uma solução de internet industrial. A gente tem vários em andamento. A gente tem manutenção preditiva, a gente tem na área de logística, a gente vai começar na área de agronegócio. O que a gente faz ali é, vamos criar uma solução diferente, que usa sensores, dados, analistas, etc. Quem quer participar? Eu quero, 4, 5 se juntam, a gente encontra um cliente ou uma prefeitura, alguém que queira testar alguma coisa, e a gente vai lá, implementa e vê o quanto aquilo funcionou e dá publicidade para incentivar mais pessoas e mais empresas. No mundo, no AES, já são mais de 40 test beds, né, dos mais diversos tipos, e a gente acompanha também isso de perto para ver, né, o que realmente funciona. Então, quem quiser ter mais informações sobre a ABI, né, esse é o nosso site, abi.com.br, está tudo ali, né? O único custo que a empresa tem é uma anuidade, a gente não tem nem estrutura para cobrar mensalidade. Então, quem entra lá paga uma anuidade que é proporcional ao tamanho da empresa. Então, uma startup vai pagar R$1.000 por ano, uma empresa gigante eu acho que vai pagar 15 mil, não lembro de cabeça, mas é isso, né? Então, essa é a anuidade. Para que serve esse dinheiro? Simplesmente para a gente organizar os encontros onde as pessoas vão ao local e as refeições, etc. Né? Não tem nenhuma outra utilização. Isso e o salário do Dungeon, né? Que é quem está lá no dia a dia cuidando. Bom, falar um pouquinho sobre a questão da ruptura agora. O Jack Welch, acho que todo mundo conhece, né? Um pouco antes de sair da GL, deixou essa mensagem aqui para os acionistas. Se a velocidade da mudança no lado de fora excede a mudança dentro da empresa, o fim está próximo. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: qualquer empresa que hoje não esteja acompanhando a velocidade dessa mudança está ameaçada, né? Aí a gente olha, será que é verdade? Saiu um estudo no ano passado nos Estados Unidos, da Washington University, dizendo que 40% das 500 maiores empresas americanas vão desaparecer em 10 anos. Não é que elas vão sair da lista, não. Elas vão deixar de existir. E se você pensar, qualquer empresa para estar na lista das 500 maiores tem que ser grande, lá nos Estados Unidos. Ela é grande, provavelmente ela tem bastante dinheiro, tem negócio, tem pessoas inteligentes, e ainda assim ela não vai conseguir acompanhar, né, a mudança e vai perecer. Aí a gente olha para isso e fala, será que dá para acreditar nisso? Pô, eu não consigo ir 10 anos à frente, olhar para trás e ver se aconteceu. Mas eu consigo olhar o que aconteceu nos últimos 10 anos. Né? Nos últimos 10 anos, se você pegar o que aconteceu com o setor de varejo nos Estados Unidos por conta da Amazon,
né, você vai entender. Há 10 anos atrás, a Amazon, que era aquela empresa que a gente conheceu vendendo livro e CD, e virou o que era, ela já valia, sei lá, 15 bilhões de dólares. E aí você tinha aquelas gigantes do varejo americano que estão lá ancorando os malls deles, né? Então a Sears, a Macy's, Best Buy, etc. De lá para cá, em 10 anos, a Amazon sozinha vale hoje mais de 800 bilhões de dólares, e assim, num crescimento exponencial. A Sears está quebrada, todas as outras estão praticamente desaparecendo. Não sei se alguém tem informação, mas eu acho que todo mês fecham 50 shoppings nos Estados Unidos. Então, esse é um exemplo de que sim, num período tão curto quanto 10 anos, né, uma ruptura pode destruir uma indústria completamente. Né, e a gente já viu isso acontecendo. Então, eu estou falando isso porque as novas tecnologias, elas são importantes, mas não são elas que transformam a indústria. Então, tem tudo isso aqui, isso é bacana, né? Você vai na Pollux, o pessoal é apaixonado por isso aqui. Vai falar com um robotista de robô, o cara adora aquilo ali. Mas, na verdade, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque não é a tecnologia que é mais importante. Elas possibilitam a criação de novos modelos de negócio, de tal maneira que você consiga ir para o mercado, oferecer uma solução que seja mais simples, mais econômica, mais eficiente. E esses modelos são criados quando você liga essas novas tecnologias a necessidades emergentes. Então, a grande preocupação de um empreendedor hoje não deve ser mais a tecnologia nunca esteve tão disponível. Você aluga, você contrata, você paga para fazer. O mais difícil é entender o problema e aí sim, poxa, agora que eu entendi esse problema, é um problema real, escalável, etc., como é que eu resolvo isso? E é muito fácil depois juntar essas partes da tecnologia. O modelo de negócio nada mais é do que a forma como uma empresa cria e captura valor. Né? Então você inventa alguma coisa que vai gerar valor a ponto de uma empresa querer pagar por isso, né? E o que ela paga é mais do que o seu custo, então esse valor que é gerado, ele é capturado pelo cliente e também capturado pela empresa. Então a gente tem que entender o que o mercado quer, o que a nova tecnologia permite e criar uma proposta de valor mais atraente. Aí a gente transforma a indústria. Então só ter cuidado, porque às vezes a gente vai com tudo na tecnologia sem nem saber se ela serve para a gente ou não. Então, o que eu tenho para mostrar para vocês são alguns, né, das tendências hoje que a gente tem. Quais são esses novos fatores de sucesso? Então, se você vai criar um novo modelo de negócio, você tem que entender que hoje a gente quer produtos que são mais personalizados. Então, se você conseguir, né, atender o seu cliente nesse sentido, você tem uma proposta mais atraente. Nós estamos agora diante da economia do compartilhamento, onde as pessoas não querem mais ter as coisas, elas querem usar as coisas. Aí tem um monte de exemplos, né, mas faz todo sentido. Né? Um exemplo que a gente ouve muito, né? Eu moro num prédio que tem 12 andares, são quase 40 apartamentos, e cada apartamento tem uma furadeira. Pô, precisa? Se tivesse uma furadeira só lá embaixo, disponível para quem quisesse usar, todo mundo ia fazer lá seus 5, 6 furos por ano, e não precisava ter aquela furadeira ocupando espaço lá de todo mundo. Né? E isso é verdade para um monte de coisas, né? Carros, etc. A gente está indo para uma situação onde a precificação é baseada no uso. Eu pago pelo que eu uso, eu não quero ter as coisas. Né? Então eu usei 1 hora, quanto é que custa usar 1 hora? Quanto é que custa usar 2 horas? Os ecossistemas estão mais colaborativos. Né? Boa parte das soluções e da forma como as cadeias funcionam, elas envolvem empresas diferentes. É interessante porque tem até situações onde empresas que são concorrentes, acirrados num contexto, colaboram em outro contexto. Né? Então lá na Pollux, por exemplo, a gente faz um uso muito intenso de robôs. Tem situações onde o fabricante de robô é o meu parceiro, eu estou criando uma solução que usa o robô deles, tem outra que eu escolhi um outro robô e eu vou concorrer com ele, mas tudo bem, né? Desde que você mantenha, né, as cartas na mesa, tudo com integridade e transparência, não tem nenhum problema. Em uma hora você concorre com o cara, na outra você trabalha junto com ele. E agilidade e adaptação, né? A velocidade é muito importante. E aqui, lá na BI, eu noto como é verdade o fato de que quanto maior a empresa fica, mais lenta ela fica. É impressionante. Né? O exemplo que eu dou é o seguinte: assim que a gente criou a BI, né, e passou por toda a burocracia, levou 6 meses para a gente ter a associação apta a receber associados, uma empresa muito grande alemã, que já sabia da história, falou assim, ligou
Como é que funciona? Ah, explicamos, tá, é assim. Ela falou, tá, quero me associar. Então tá bom, é só preencher o formulário na internet e pagar a anuidade. Então, beleza. Já levou um ano. Quando a gente liga para fazer o follow-up, não, a decisão de associar já foi tomada. É que agora a gente está vendo em que setor vai, quem vai pagar, não sei o quê. Um ano. Né? Naquele mesmo dia ligou uma startup chamada Intellab, que é acelerada pela Sênior de Blumenau. 3 garotos lá de Sorocaba ligaram, como é que funciona? Você vai na internet, já estou na internet. E aí, tem um formulário, já preenchi. O que mais? Aí você paga a anuidade, R$1.000. Tá, boleto é transferência. Eu posso te mandar um boleto. Manda aí, pagou. Tá, estou sócio. 1 hora. Então, isso aqui nessa época é importante. Bom, falando um pouquinho de ações práticas. Eu tenho quanto tempo ainda? Só eu não quero complicar. Mais 5 minutos? Quero dar um exemplo aqui da robótica, né, porque é uma das tecnologias que realmente tem o potencial de mudar muito as fábricas. Né? No Brasil, você tem hoje, eu não sei se eu tenho, talvez esse slide esteja um pouco mais para frente, mas para vocês terem uma ideia da defasagem robótica que nós temos, no Japão, na Coreia, você tem 500 robôs para cada 10 mil trabalhadores. Na Alemanha, você tem em torno de 300. No Brasil, nós temos 10. Né? Então, assim, a defasagem é gigante. Para o tamanho de indústria que nós temos hoje, se nós quiséssemos ter a mesma densidade que a Alemanha, nós teríamos que instalar 200 mil robôs hoje no Brasil, para ficar igual à Alemanha. E a gente está instalando em torno de 1.500 por ano. Então, você tem que instalar 200 mil, instala 1.500, faz a conta aí, nem em 100 anos a gente chega lá. Né? E a gente falou assim, poxa, mas por que isso? Né? A gente sabe que tem um legado aí que a gente vinha de uma mão de obra muito barata, o robô era muito caro, a conta não fechava, né? A empresa optava por usar pessoas no lugar de robô. Mas a gente vem acompanhando essa curva nos últimos 20 anos, o trabalhador, o operador ficou cada vez mais caro, né? E o robô cada vez mais barato. Falou, pô, agora cruzou, então vai explodir o uso de robôs. E não aconteceu. Pô, por que não aconteceu? Aí a gente fez uma pesquisa com 100 empresas e a gente viu, não tem uma única causa, é um combinado de coisas que representam muito o que é o Brasil. Instabilidade para investimento, juros altos para financiamento, falta de pessoas capacitadas. Então, assim, é uma lista que não tem fim e que impede a gente de robotizar o Brasil. Ainda tem gente que fala assim, poxa, mas você vai botar robô, você vai eliminar emprego. Eu falei, poxa, eu tive o cuidado de olhar, existe uma correlação muito forte entre o uso de robô e desemprego. Então, há uma correlação muito forte, que é inversamente proporcional. Os países que mais usam robô no mundo hoje são onde as taxas de desemprego são as menores. E os que menos usam robô é onde o desemprego é maior. E é muito óbvio, porque assim, nós estamos falando, né, se a gente falar assim, pô, vamos instalar 20 mil robôs no Brasil, né, que vão fazer atividades perigosas, que vão criar problemas de saúde para as pessoas que já criam, né, a gente praticamente não vai mexer na massa de 10 milhões de pessoas. Mas a gente vai tornar a indústria mais competitiva para ela conseguir competir, ganhar dinheiro, abrir uma segunda fábrica, uma terceira, uma quarta e não fechar aquela que deixou de ser competitiva. Tá? Então é balela essa história de que robô tira emprego. Não tira emprego nada. Na verdade ele salva vidas e ele está ali para fazer o trabalho que o homem não deveria fazer. Inclusive, por curiosidade, né, o termo robô, ele apareceu numa peça de teatro lá na Tchecoslováquia, Robota, que quer dizer trabalho forçado, porque nessa peça tinha uma máquina que fazia o trabalho forçado que as pessoas não deveriam fazer. Ah, tá aqui, ó. Se a gente for ver, mesmo a China, que quase não usava robôs, né, a estimativa é que agora no final do ano chega a 615 mil robôs. Estados Unidos 320, a Alemanha e o Brasil 18 mil robôs com o tamanho de indústria que a gente tem. Então a gente criou na Pollux, a gente falou assim, pô, vamos pensar numa maneira, usando aí os conceitos, né, das tendências, para acelerar a adoção de robôs. A gente criou então um processo, né, que não tem budget, não tem capex, não tem demora. A gente transformou, né, esse mercado criando um conceito onde o robô ele entra numa combinação de serviço e locação. Então hoje, se alguém quer um robô, não precisa mais comprar, investir 400, 500 mil reais para ter um robô, vai pagar um valor mensal e o robô vai operar ali, né, da maneira que ele quiser, com total suporte, o tempo inteiro, 24/7, monitorado, etc. Então, para encerrar, essas são as diferenças. Tá? O robô tradicional é um robô convencional, a gente usa o colaborativo. Alto investimento, sem investimento. O suporte que era pontual é permanente.
O robô que era isolado agora está conectado. O modelo físico tem agora o Digital Twin. O processo que levava meses agora leva dias. O relacionamento que era transacional agora é colaborativo. Você precisava de múltiplas interfaces, vários fornecedores, agora você tem um. A responsabilidade técnica que era difusa agora é clara, e a obsolescência tecnológica que você tem quando comprava um robô, ela deixa de existir porque o robô é sempre atualizado. Então você vê, pensar diferente, eliminar obstáculos para ajudar no processo de robotização. Eu vou passar um vídeo bem rapidinho, pode até tirar o som, porque quando a gente fala de robô, a gente pensa muito naquele braço robótico, que vale, está lá. Mas tem uma outra categoria de robô, que são esses robôs móveis, que estão aqui, e que também funcionam nessa forma de serviço e locação. E eles fazem todo esse trabalho de intralogística que a gente tem entre a fábrica, a warehouse, o depósito. Então eles trazem componentes para a linha, levam produtos acabados para o depósito. Ou seja, qualquer movimentação que hoje a gente faz usando empilhadeira, o pessoal empurrando caixa, etc., vai ser feito de forma automática com esses robôs. Se vocês botarem a MR no Google lá, ou no YouTube, vocês vão ver um monte de vídeos de como isso já está acontecendo. Então isso aqui não é uma coisa do futuro, não. Isso aqui já está funcionando. A gente já tem, por exemplo, um projeto na Unilever com 12 robôs desses, fazendo um piloto. Se der certo, isso vai para, sei lá, um número muito grande de robôs. Então essa é uma tecnologia que vale a pena ver. Você pode começar fazendo o piloto até com um robô só, fazendo um leve trás de alguma coisa, para todo mundo se familiarizar. E o que vai acontecer se o pessoal está andando na fábrica, ele vem andando, Aí você para na frente dele, ele para, olha, faz a volta, contorna e segue o caminho dele. Então, tem uma curva de aprendizado. Para funcionar, ele precisa estar com o Wi-Fi ativado dentro da fábrica, então se não tem, vai ter que colocar. E é assim que a gente, então, avança. Essa tecnologia já está disponível, Então, se alguém tiver interesse em conhecer, a gente está muito perto aqui de vocês. Acabou, né? A gente está muito perto de vocês e a gente tem lá os robôs, para vocês verem e verem como funciona. É isso. Deixa eu ver. E com esse modelo a gente conseguiu juntar aquelas 5 tendências, fazendo um produto mais personalizado, compartilhado, A precificação é baseada em uso, mais colaborativa, agilidade e adaptação. Pedi até para me acompanhar o Peterson, que é aquele rapaz que está ali. O Peterson é um dos maiores especialistas hoje nessa área aí da robótica móvel, e ele está aqui na nossa região, então sei que vai ter aí depois um tempo para bater um papo, Não só eu, mas o Peterson também está à disposição de vocês. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar, Espero que a informação tenha sido útil. Reforço o convite a todos para considerarem vir fazer parte da ABI, Apesar da sede ser em Joinville, é uma associação brasileira, a gente já tem empresas de diversos estados, e também fica o convite, se alguém quiser ver um pouquinho mais de perto essas tecnologias, tanto a internet industrial quanto a realidade, a manufatura aditiva, não sei se vocês sabem, mas o Senai, o Instituto Senai de Inovação em Joinville hoje é referência no país para manufatura aditiva. A gente tem ali os melhores equipamentos disponíveis, Toda essa parte de robótica a gente tem à disposição na Polo, essa parte de internet industrial. Então são recursos que estão muito próximos aí de vocês para explorar, para entender melhor, e para a gente vai ser um prazer compartilhar. E garantir que essa ponte aí entre Joinville e Jaraguá se fortaleça, aconteça aí de uma maneira mais forte. Vocês devem ter visto que a gente tem um projeto agora de criar um parque tecnológico dentro do Perini, que vai estar disponível para grandes empresas que ficarem próximas da UFSC ali. Então tem muita coisa acontecendo, vale a pena se informar. Presidente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade.